Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 69. Na figura 1049, um pequeno disco de raio R igual a 2,00 centímetros foi colado na borda de um disco maior de raio R igual a 4,00 centímetros, com os discos no mesmo plano. Os discos podem girar em torno de um eixo perpendicular que passa pelo ponto O, situado no centro do disco maior. Os discos têm uma massa específica, massa por unidade de volume, uniforme, de 1,40 × 10⁻³ kg por metro cúbico, e uma espessura também uniforme de 5,00 milímetros. Qual é o momento de inércia do conjunto dos dois discos em relação ao eixo de rotação que passa por O? Os raios dos discos estão expressos em centímetros e o raio do disco maior é igual ao dobro do raio do disco menor. Como o prefixo centi de centímetros é equivalente a 10⁻², o raio do disco menor pode ser escrito como R igual a 2,00 vezes 10⁻² metros. O raio do disco maior é R igual a 2 vezes R. A medida da espessura sai em milímetros, e como o prefixo mili é equivalente à potência 10⁻³ esta medida pode ser escrita como H igual a 5,00 vezes 10⁻³ metros. O volume de um disco é igual ao produto da área de sua face, que é a área de um círculo, pela sua espessura. Então, V é igual a πr² vezes H. Então, o volume do disco menor é V igual a 3,1415, que é o π, vezes 2,00 vezes 10⁻², que é o R elevado ao quadrado, vezes 5,00 vezes 10⁻³, o valor de H. Então dá 3,1415, elevando ao quadrado aí fica vezes 4,0, vezes 10 elevado a menos 4, né? Multiplica os expoentes. Vezes 5,00 vezes 10⁻³. Multiplicando os números, 3,1415 vezes 4 vezes 5 dá 62,83. E multiplicando as potências, 10⁻⁴ vezes 10⁻³, somando os expoentes, fica vezes 10 elevado a menos 7 metro cúbico, que é a unidade de volume, que a gente pode escrever como 6,283 vezes 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Eu andei com uma vírgula, uma casa para a esquerda e somei 1 ao expoente da potência. A massa específica de um corpo material é igual à razão entre a sua massa e o seu volume. Ρ é igual a m sobre v. Resolvendo essa expressão para a massa, teremos que a massa vai ser ρ vezes v. Então, a massa do disco menor é m igual a 1,40 vezes 10 elevado a 3, que é o valor de ρ, vezes 6,283 vezes 10⁻⁶, o volume do disco. Multiplicando os números, 1,40 vezes 6,283 dá 8,796, vezes e 10 elevado a 3 vezes 10⁻⁶, somando os expoentes, 3 menos 6 dá menos 3, que dá 10 elevado a menos 3 kg. Perceba que o volume do disco é proporcional ao quadrado do seu raio. Como o raio do disco maior tem o dobro do valor do raio do disco menor, 2 ao quadrado é igual a 4, o volume do disco maior será 4 vezes maior. E como eles têm a mesma massa específica, a massa do disco maior será também 4 vezes maior. Então, o M maiúsculo vai ser 4 vezes o M minúsculo. Na tabela 10.2 do livro, podemos encontrar o momento de inércia de um cilindro ou disco em relação a um eixo longitudinal que passa pelo seu centro de massa. ICM é igual a 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado. Podemos aplicar diretamente essa equação para o disco maior, que gira em torno de um eixo perpendicular que passa pelo ponto O, que é o centro de massa desse disco. O centro de massa do disco menor está a uma distância r minúsculo mais r maiúsculo do eixo de rotação.
E o momento de inércia deste disco pode ser determinado utilizando o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia vai ser o momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa, mais m vezes h ao quadrado. Esse h aí é a distância entre os dois eixos paralelos. Nesse caso é r mais r maiúsculo. O momento de inércia do conjunto será igual à soma desses momentos de inércia. Então, o momento de inércia total do conjunto vai ser 1 sobre 2 vezes m vezes r maiúsculo ao quadrado, o momento de inércia do disco maior, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r minúsculo ao quadrado, o momento de inércia do disco menor em relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa, mais m vezes r mais r elevado ao quadrado. Então fica 1 sobre 2, como o m maiúsculo é igual a 4m, vezes 4m, vezes, como o r maiúsculo é igual a 2r, então fica 2r elevado ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado, mais m vezes r, mais 2r, que é o valor do r maiúsculo elevado ao quadrado. Quando eu multiplicar meio vezes 4, dá 2. Quando eu levar o 2 ao quadrado, dá 4. Então fica 8 vezes m vezes r ao quadrado, mais 1 sobre 2 vezes m vezes r ao quadrado. E r mais 2r dá 3r, quando eu elevar ao quadrado vai dar 9. Então vai ficar 9 vezes m vezes r ao quadrado. Somando esses três termos dá 17,5 vezes m vezes r ao quadrado. Substituindo pelas medidas, teremos que o I vai ser 17,5 vezes a massa do disco menor, 8,796 vezes 10 a menos 3, vezes o raio do disco menor ao quadrado, 2,00 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Então fica 17,5 vezes 8,796 vezes 10 elevado a menos 3, elevando ao quadrado aí dá 4,00 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicando os números, 17,5 vezes 8,796 vezes 4 dá 615,7 vezes. E 10 elevado a menos 3 vezes 10 a menos 4 dá 10 elevado a menos 7 kg vezes metro quadrado, que é a unidade de momento de inércia, que eu posso escrever como 6,157 vezes 10 elevado a menos 5 kg vezes metro quadrado. Eu andei com a vírgula duas casas para a esquerda e somei duas unidades ao expoente da potência. Escrevendo o resultado com três algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O I vai ser 6,16 vezes 10 elevado a menos 5 kg vezes metro quadrado.